Almerinda Oliveira, de Itapetinga, Bahia, é mais uma que contribui com a Associação do Senhor Jesus e nos ajuda a fazer mais. Almerinda, anunciamos Jesus graças à sua fidelidade e generosidade de coração. Deus a abençoe. Faça você também como a Almerinda Oliveira. Seja um sócio evangelizador e nos ajude a anunciar a salvação de Cristo. A Associação do Senhor Jesus precisa de você. Obrigada, querida Almerinda, você que é de Itapetinga, aí na Bahia, e a todos os nossos sócios baianos, a gente tem muita gratidão. A gente viu aí a sua família, que família bonita, viu, Almerinda? E Deus abençoe a sua família hoje, sempre também, todas as famílias do nosso querido estado da Bahia. Então, fica o nosso abraço aí, a nossa gratidão. E agora sim, eu quero chamar com muita alegria aqui, ele que pertence ao Sagrado Coração de Jesus, pois ele é um missionário do Sagrado Coração. Olha que beleza! Nosso querido amigo desta casa, amigo particular, amigo seu também, porque ele está na nossa programação, Padre Air José Mendonça. Bem, Padre, sua bênção. Você está? Tudo bem? Graças a Deus. Que bom receber o senhor aqui, viu? Eu também estou muito feliz com isso. Muito feliz, muito feliz. Felizes demais, né? Quando junta duas felicidades assim, é sinal de que Deus está no meio da gente. Eu tenho certeza que o senhor veio aqui, antes de tudo, pela providência de Deus. Porque hoje nós vamos falar dos grandes São Pedro e São Paulo, mas sexta-feira é a grande solenidade do amor da nossa vida, né, Padre? Aliás, né, quando celebrava aqui as primeiras sextas, era um louvor em todos os sentidos, né? No seu canto, na preparação da Santa Missa. A Eucaristia sempre é mais do que tudo pra gente, né? E a festa do coração de Jesus, que é o manancial de tudo, de toda a nossa história. Tudo está ali, né, Padre? Tudo está fundamentado ali. Tudo se concentra no coração de Jesus, né? Então eu tenho a alegria de receber, tenho certeza que você também ficou muito contente de receber o Padre Air na nossa sala. É uma grande sala, né, Padre? Exato. Tem muita gente nessa sala conversando. Então eu quero convidar você que tem essa revista, olha a capa, né? Santíssimo Sacramento deste mês. Abre aí na página 6 da sua revista, São Pedro e São Paulo, colunas da nossa igreja. Quem escreveu esse artigo foi o nosso queridíssimo Dom Murilo Krieger, arcebispo primaz do Brasil. Sua bênção, Dom Murilo, e que também está na Bahia, né? Nós acabamos de falar aí de uma sócia nossa querida, Almerinda da Bahia. Nosso querido Dom Murilo está na Bahia também, lá em Salvador. Então vamos chamar um destaque deste texto da revista para conversarmos aqui com o nosso Padre Air sobre São Pedro e São Paulo. Vejamos. É surpreendente constatar o quanto a nossa fé deve a esses dois homens até serem apóstolos de Jesus Cristo. Começar comentando essa palavra aí, né? A sua casa aqui, Olha né? só, é interessante que Pedro e Paulo são duas pessoas tão diferentes, né? Eu acho que quando nós iniciamos falando isso, então, justamente. E você falou de providência. Eu acho que a providência da igreja está justamente ancorada nessas duas pessoas tão distintas, com objetivos até conflitantes, né? Essas duas pessoas. Em muitos momentos. Em muitos momentos, mas assim, o que é mais interessante é a capacidade que os dois têm de superarem isto em função do Evangelho, né? Em função da Boa Nova de Jesus Cristo. Então, Pedro, com toda aquela coisa, o Pedro é uma pessoa, ao mesmo tempo que era inconstante, aquilo que a gente sabe dele, era uma pessoa muito determinada, muito determinada. Paulo já tinha um pouco aquilo que nós chamamos assim, olha, Paulo era aquela pessoa que tinha, ele tinha um pouco mais de jogo de cintura em relação a uma ou outra coisa, tinha algumas ideias ferrenhas em relação à questão da fé, o anúncio da fé, muito mais um anunciador do que Pedro nesse sentido, mas duas pessoas que acreditaram plenamente na graça de Deus na vida dos dois. Por isso nós somos o que somos hoje, uma igreja com tanta diversidade, com tantos pensamentos, com tantas coisas importantes, mas ao mesmo tempo que tem um objetivo em comum.
é aquela questão que Paulo sempre diz com muita tranquilidade, a questão da diferença dos dons que nós temos, que você tem, que eu tenho, outro tem, e a gente consegue construir a igreja dentro disso. Eu acho que a beleza dos dois está nisso. A diferença dos dois que consegue congregar uma igreja imensa como a nossa. E o pessoal fala, 2 colunas da igreja, são mesmo, né? São colunas, mesmo, né? É coluna... o que Dom Murilo diz aí no texto. Né? Dom Murilo fala também dos testemunhos desses dois antes deles se tornarem o que foram depois, né? Então, este tem um vídeo que nos ajuda bem a ver isso. Vamos ver juntos, então? A gente continua depois a conversa com o Padre Air. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mestre, alguns dizem que és João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. E vocês? Quem dizem que eu sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu digo, você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo o que você desligar na terra será desligado no céu. Olha, eu estou comentando aqui com o Padre que toda vez eu fico emocionada. Sabe por quê? Porque são palavras que não passam, né? Mas não é Palavra de pra Deus, menos, né, claro, Padre? lógico, não é para menos isso. A emoção, ela faz parte. Você sabe que isso tem tudo a ver, esse sentimento seu, com aquilo que nós ouvimos quando o apóstolo diz ali, o discípulo ainda, né? Tu és o Filho de Deus. O que move o coração dele para falar, ter essa expressão, é justamente um coração carregado da emoção de saber que diante dele está o Filho de Deus. É aquela questão assim, quando uma pessoa descobre algo que estava o tempo todo diante dos olhos dela. Então, você convive com uma pessoa o tempo todo, trabalha com uma pessoa durante 3, 4 anos. Chega um momento que aquela pessoa tem uma atitude que te revela uma coisa muito bonita dela e você diz, puxa vida, eu não sabia que você era capaz disto. Então, é a mesma questão. Então, quando a pessoa descobre, olha, você é o Filho de Deus, é a emoção que está ali. Então, você está dentro do Espírito Evangélico. A gente fica muito emocionado e eu agradeço a você, sócio, sócia, que nos possibilita fazer essas dramatizações aí, né? Agradeço de todo o coração.
E eu quero agradecer de modo especial aqui, Padre Air. É tanta alegria quando a gente anuncia Você me falou aqui, que tem né? novos sócios, né? É Que bom. tanta alegria, né? O senhor sente essa alegria também. A Isídia Silvestre de Campinas, estado de São Paulo, daqui da nossa arquidiocese, acabou de dizer o seu sim. E também a Geralda Maria do Nascimento de Pindamonhangaba, estado de São Paulo. E ela também disse o seu sim agora. Muito obrigada, viu? Você, a partir de agora, vai começar a receber regularmente a revista Brasil Cristão, vai receber esse livretinho aqui dos milagres eucarísticos, vai receber de presente esse daí que você está vendo e que Deus abençoe ainda mais a sua vida e a sua família, viu, queridas, que acabaram de dizer o seu sim. Então, padre, por que essas palavras que São Pedro disse ali são tão importantes para a nossa fé? A gente sempre precisa de algumas referências, né, na nossa espiritualidade em todos os sentidos. A gente precisa de referência e precisa, assim, de alguma coisa que nos dê segurança, de que ateste para a gente de que aquilo que nós estamos fazendo é verdadeiro. Na nossa vida comum é assim. Quando você está com alguém que você tem segurança com aquela pessoa ou segurança naquilo que ela faz, as coisas não se tornam mais fáceis, mas você consegue viver bem. E nós precisamos de pessoas que atestem a sua fé, atestem. E neste caso, essa palavra, olha, tu és, de fato, o Filho de Deus. Então, quando eu ouço isto, ou quando eu leio na palavra de Deus, que é a palavra, de fato, do próprio Deus, eu me encorajo mais na minha fé. Então, eu tenho a percepção, aliás, percepção não, a palavra não é correta, mas eu tenho a certeza de que isso que eu estou vivendo, por exemplo, como padre, a minha consagração, o meu trabalho pastoral, o trabalho aqui na TV, eu tenho certeza de que isso é obra de Deus. Por quê? Eu acredito naquilo que eu ouvi no Evangelho hoje. Tu és o Filho de Deus. Não quer dizer que esse Deus que eu acredito é o mesmo que ele atestou a sua fé. E a fé vem pelo ouvir, né, padre? Também. Ouvir pelo testemunho, eu acredito muito claro, a fé você precisa ouvir, no caso a palavra de Deus, formação, essas coisas todas, mas o testemunho tem que existir, ele tem que vir junto. Se o testemunho não vem junto, a sua fé ela pode se tornar meio teórica demais. Também, né? né? Enfraquecida, mas teórica demais. Se eu vejo, por exemplo, alguém que está passando por um momento de dificuldade e aquela pessoa não perdeu a sua fé, no sentido de não esmoreceu, essa pessoa, para mim, é um exemplo. É um exemplo. Então, assim, por causa disso eu digo, olha, eu quero ser como essa pessoa aí. Eu quero viver a minha fé dessa maneira, mesmo que eu sinta que talvez seja fraco demais. E por isso que precisa de testemunho. A gente é fraquinho mesmo, mas Deus é a nossa força, né? Deus me deu essa inspiração, força da minha fraqueza, justamente por causa disso. Que é uma música excelente, diga-se de Justamente passagem. por causa disso. Padre, e aí a gente vimos São Pedro e agora São Paulo. Uhum. São Paulo não viveu fisicamente Não. ali com Jesus, foi tudo aconteceu depois. Uhum. E depois de tudo que ele passou, ele também foi considerado um apóstolo, né? Foi, porque apóstolo, como você deve ter já dito aqui, é aquele que é enviado, né? O discípulo é aquele que ouve e o apóstolo é o que é enviado, porque a própria palavra diz isso. Agora, Paulo, ele teve de São Pedro, no caso de Pedro ainda, ele teve essa concepção sobre Jesus, o conhecimento, melhor dizendo, sobre Jesus. E a partir disso ele é considerado apóstolo. E é interessante que uma das coisas que marcam, por isso que eu acho Paulo excelente, existe uma coisa chamada autoridade. Na nossa fé isso é muito importante, principalmente na nossa igreja. Paulo, mesmo tendo ideias divergentes de Pedro, entre aspas, ele foi obediente. Até o momento em que ele percebeu, não, a igreja precisa dar outros passos. E aí ele tomou as suas iniciativas. Mas para conhecer Jesus, porque antes ele perseguia quem era de Jesus... Seria bom a gente até dar uma retomadinha nesse ponto aí, porque a gente... antes era o Saulo, né? O bendito Saulo. Uma retomada Saulo aí, que né, padre? Ele tinha um prazer em perseguir. E às vezes a gente trata isso de uma maneira muito simplista e isso me preocupa muito, porque assim, Paulo ele tinha prazer em perseguir. É diferente de você obedecer a uma ordem de alguém que manda você matar. Porque ele recebia a ordem, né? Recebia, mas ele tinha prazer em fazer isso.
Porque ele era tão convicto de que os seguidores de Jesus estavam errados, que ele tinha prazer em fazer isso. Então era muito mais do que obedecer à ordem de alguém, mas ele fazia isso com uma convicção plena. Um sadismo, assim, né? Também. Seria, Para né? você entender, quando você, por exemplo, usa esse dom que você tem, a música, quando você canta, isso é um prazer, é algo divino, perfeito. Quando Paulo fazia as suas atrocidades, ele tinha, claro, por outro lado, o mesmo sentimento. Então, assim, ele perseguia e depois ele passa a ser aquele que é vítima daquilo que ele fazia. Olha que interessante, não é? Converte toda a situação. Muda, né? Completamente. Ele passa a ser perseguido e na minha cabeça uma coisa que eu tenho muito clara às vezes, assim, é de que eu acho que Paulo deve ter se encontrado com as pessoas que, quando ele saía para perseguir os cristãos, para tirar os cristãos das casas e matar e etc., ele ia com outras pessoas, certamente, com a guarda e tal. Eu acho que ele deve ter se encontrado com essas mesmas pessoas, só que o lado oposto. Ele teve que correr dessas pessoas. Vítima. Era vítima. Eu acho que é por isso que Paulo também é apóstolo, porque ele soube aprender de Pedro toda essa situação, conheceu Jesus de maneira muito bonita, né, apesar de toda a história, e ao mesmo tempo ele passou, por causa disso, a evangelizar também. Paulo foi um discípulo muito pouco tempo. Então, é isso que eu ia entrar justamente nesse ponto. A diferença entre discípulo e apóstolo. Uhum. Então, olha, discípulo é aquele que ouve, que aprende. Né? É o aluno, vamos dizer. É o aluno. Agora, no caso dos discípulos e de Jesus, funciona assim. Jesus escolheu os seus discípulos, os 12, digamos, não é? Esses 12, durante a vida pública de Jesus, eles eram discípulos como todos os outros que seguiam a Jesus. Discípulos, não é? Agora, quando Jesus vive a ascensão, vai para o céu, ele envia o Paráclito, o Espírito Santo, e diz, ide e fazei, né, aquilo que vocês me ouviram fazer, me viram fazer e ouviram-me, etc. A partir desse momento, eles são apóstolos. Por quê? O apóstolo é o enviado. A própria palavra, a sua origem é isso, aquele que é enviado. Então, quando os 12 apóstolos saem, os 12, 11, né, porque Judas já não existia mais, já não tinha mais. Quando os 11 apóstolos saem para evangelizar, fundar as novas comunidades, viver até mesmo a perseguição, aí eles já são. Aliás, quando os discípulos saem, eles já são apóstolos. E é interessante uma coisa assim, olha, o discípulo se torna apóstolo. Mas o apóstolo não volta a ser discípulo, porque ele tem uma função não maior, mas uma outra maneira de evangelizar. É o outro jeito que Deus quer a vida da pessoa, deseja na vida que aí da você pessoa. vai viver coisas que você normalmente não gostaria de ver. Por exemplo, os discípulos estavam ouvindo Jesus, ajudava Jesus no plano de multiplicação dos pães, ajudava em todos os sentidos. Quando eles se tornam apóstolos, eles começaram a sofrer aquilo que Jesus sofria. Por quê? Eles tinham que ir para as praças, tinham que ir para os lugares para anunciar, tinham que curar as pessoas, sofrer perseguição. Então, antes deles não sofriam isso, porque eram discípulos, estavam, digamos, entre aspas, aprendendo de Jesus. É uma escola. Do grande mestre. Essa semana eu até falei na homilia, durante a semana, que os discípulos viviam um momento de catequese com Jesus. Depois passaram a ser catequistas, entre maneira muito simples de dizer. É verdade, é bem verdade isso, Padre Air. E o senhor estava falando, então, que Paulo foi muito pouco tempo discípulo, né? Eu acho sim, porque assim, os discípulos ficaram em torno de 3 anos e pouco com Jesus, né? Aprenderam, conheceram. Paulo viveu um processo de conversão, eu diria, rápida, né? Rápida, e ele não teve esse tempo de aprendizado com Jesus porque ele não conheceu Jesus, não é? Ele não conheceu Jesus. Ele conheceu aqueles que estavam diretamente ligados a Jesus, que eram os apóstolos, principalmente Pedro. Então, por isso que foi um tempo muito curto de discipulado, mas veja bem, um momento muito intenso de apostolado como apóstolo, né? Um tempo primordial e intenso na vida Viveu dele. muito mais o apostolado. Muito mais do que o discipulado, muito mais. Isso, graças a Deus, porque as cartas de São Paulo são
uma das mais belas que nós temos na palavra de Deus, né? E como ensinam a gente até hoje, né? Tenho certeza que você que lê a palavra de Deus, lê ali as cartas de São Paulo, como elas nos ensinam e como são atuais, não é, Padre? Muito atuais. E é impressionante como a gente consegue... Vou abrir um parênteses aqui. Tem hora que eu acho que a gente usa errado as cartas de Paulo. Por quê, Padre? Porque às vezes, eu vou ser muito sincero, às vezes nos grupos, quando a gente percebe que numa comunidade existem algumas divergências, vamos lá no apóstolo Paulo, pega uma carta dele, que ele fala para a comunidade. E ele pega no ponto nevrálgico, central, sempre, né? Sempre. Eu falo para mim também, né? Fala para mim, para a comunidade. Então ele tem essa maneira direta de falar o que é uma comunidade, como se deve viver a comunidade. Então por isso que são cartas muito bonitas, mas às vezes a gente poderia usar bem melhor do que a gente usa. A gente poderia então ser mais discípulo de São Paulo, né? É. Nesse sentido, olha, né? eu ousaria dizer assim, ó, nós poderíamos ser discípulos de São Paulo e apóstolos por causa dele. Não por causa de Jesus, mas por causa daquilo que a gente ouviu dele, ou leu dele, no caso. Porque ele sempre nos remete a Jesus, Claro. né? Tudo que ele diz ali, tudo que ele vive, o sofrimento e tudo. Os E dois, engraçado né? que ele Todos. fala isso, e reparou? Que ele diz assim, o sofrimento para nós tem que ser um ganho. A gente não pode refutar E a gente não difícil. entende isso, não é, Padre? Aí? Mas vem cá, quando você está num leito de dor, é fácil entender isso? Não, é só a graça de Deus. Quando você está passando por um Somente momento muito difícil, não dá, você não consegue compreender assim. É difícil, não dá. É só a graça, É só a graça né, de Deus. Padre? Então, assim, no momento a gente não consegue perceber, mas depois, com o tempo, a gente acaba vivendo isso de uma maneira mais intensa. Mas não é simples, não. Você está lá sofrendo, você está com dor, você está num leito de hospital, você está vivendo um momento difícil na sua vida. Nem sempre a gente se lembra disso, né? Nem sempre. E outras situações também, a gente dizia no começo aqui do programa, Jesus não é mágico, Jesus é Deus, não é, Padre? Ele não Mágico vai você encontra em círculo. fazer uma mágica na nossa vida para transformar, ele vai transformar na medida e do jeito e no Você tempo sabe que ele deseja, eu ouvi né? uma coisa uma vez num retiro que eu sempre falo e repito isso, é assim, a gente tem que pedir a Deus a paciência, mas ela não vem num pacote de presente, não vem. Ele vai te dar uma situação, te dá não. As situações acontecem onde você exercita a sua paciência. Eu nunca me esqueci disso, foi num retiro há um tempo já que eu vi. E não adianta, sabe, Deus, eu queria muito ter um pouco mais de solidariedade com as pessoas, né? Mas você não faz nada para ser solidário. Então, quando a igreja, por exemplo, te dá a oportunidade disso, olha, faça isso, doe um agasalho, por exemplo. Olha, é uma ocasião de você ser solidário, já que você pediu isso. Me dê um pouco mais de oração, que eu seja pessoa orante. Mas você não para rezar, você não tem tempo para rezar, como é que você vai Pelo ter? menos um tempo do dia da gente, a gente tem que reservar para a oração, né? Nem que comece com 5 minutos, meu querido, minha querida. Comece com 5 minutos, 2, aí pula para 3, Claro. 4, 5, 10, 20. Exato. Olha, Padre, mais uma sócia aqui Opa, de de onde? Juazeiro do Norte, no Ceará, Sônia Maria da Silva. Obrigada, viu, querida? Deus abençoe você muito, muito. E você vai começar a receber aí a revista Brasil Cristão. Veja só, todo mês você vai receber. E também temos o livreto que o Padre Air faz todo mês. Nesse mês foi o livrinho dos Milagres foi dos Milagres Eucarísticos. Eucarísticos. Mas sempre a tem um reflexão do livretinho, Evangelho, né, Padre Air? Obrigada, viu, Sônia? Deus abençoe muito, muito. E voltando lá a Pedro e Paulo, o documento de Aparecida, discípulos e missionários, nos ensina muito também, né? A partir deles, né? Engraçado que o documento de Aparecida foi um achado na igreja, né? Quer dizer, claro que houve toda uma preparação, aquilo que as pessoas já tinham a noção daquilo que poderia vir a ser esse documento ou esse encontro em Aparecida, mas a chave de toda a igreja hoje no Brasil é isso, discípulos missionários. Por isso que a temática é muito apropriada, né? Discípulos missionários. Eu acho que até no sentido de você aprender de Deus, né, dentro da sua igreja, e levar isso em missão. Aí entra a questão do apóstolo, né? Que você é como apóstolo, eu como apóstolo. Então, essa questão nós vamos ver, nós vamos falar mais disso. Existe apóstolo hoje? Será que existe apóstolo hoje? Nós vamos falar com o Padre Air logo depois desse pequenino intervalo, mas eu quero convidar você a mandar suas intenções também para a Santa Missa, com quanta alegria, com tanto carinho e com fé e confiança, nós colocamos no altar
todos os dias na Santa Missa, durante 100 missas, cada intenção que chega aqui, como essas intenções que estão chegando aqui do Anderson Renato Pereira de Valinhos, lá de Aracaju, em Sergipe, da Darcy Rezende Rocha, da Mirtes dos Anjos de Assis, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, de Natal, Rio Grande do Norte, da Maria das Graças Tertuliano. Então, todas essas intenções aqui, mais a sua, que vai chegar daqui a pouco, nós vamos colocar no altar durante 100 missas. Olha, 0 operadora 19 3871 9620 ou brasilcristão@rs21.com.br. E também alguma dúvida, algum testemunho que você queira partilhar conosco aqui hoje, São Pedro e São Paulo, as colunas da nossa igreja, os apóstolos, né? Então, liga pra gente, manda o seu e-mail, nós estamos aguardando e vamos para esse pequenino intervalo. Até já! Saiba tudo sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria na sua revista Brasil Cristão.